Da parte de Deus, a graça e a paz para o amado e amada em Cristo Jesus. Eu aqui tenho uma palavra de Deus direcionada para o seu coração, porque a palavra de Deus é que vai trazer para você essa paz, vai direcionar o seu espírito, trazer vida e trazer libertação, porque a palavra de Deus ela traz para o nosso coração essa fonte de restauração, restituição e vai te dar direção, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus fala em Salmo 119 e o verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você escutar com fé, você vai ter uma direção nesse momento. Mas antes eu quero orar com você. Papai, em nome de Jesus, mediante a palavra do Senhor, eu quero, Pai, profetizar a bênção, a cura, a direção, a paz desse lar, dessa empresa, ó Deus, nesse empreendimento, nessa vida. Traga direção, traga, Pai, restituição. E, Pai, que cada um vai escutar a tua palavra, você traga a revelação intensa, que elas possam compreender a grandeza da tua palavra em nome de Jesus. Querido e querida, aqui em Romanos capítulo 8, o verso 1 e o 2 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o título dessa mensagem, o tema: nenhuma condenação quem está em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, se você verdadeiramente tem uma aliança com Jesus, você entregou, abriu o coração, rendeu, aceitou o plano da salvação, automaticamente a condenação foi rompida, porque Jesus foi o único que quitou a tua dívida diante do Senhor. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3 e o verso 23: todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, ou separado. Quando Adão pecou, quando ele quebrou a aliança genuína, o pacto sagrado estabelecido por Deus com a raça humana através de Adão e Eva, todos foram separados. A desobediência do homem só trouxe desobediência, trouxe o pecado a todos os descendentes de Adão. E Jesus agora é a aliança eterna. Jesus é o mediador. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o profeta João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através dos profetas, nos séculos passados, Deus profetizou através dos profetas, profetizando a vinda de Cristo. E a primeira promessa da redenção do homem está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 15: de uma mulher ia surgir uma semente que ia destruir Satanás e que ia trazer a salvação para o homem. E a palavra de Deus fala em Isaías que de uma virgem viria o Redentor, o Salvador. E Jesus veio, ele se revelou de forma natural como homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, da plenitude do amor de Deus. Graça é um favor não merecido. Então Jesus se revelou de forma natural, nasceu lá em Belém, foi criado em Nazaré. Ele teve uma vida natural, simples, para entender a humanidade dos seres humanos que tinha caído, começando de Adão. Então Jesus é a luz do mundo. E aqui a palavra de Deus fala que nenhuma condenação. Talvez a sua consciência está sentindo condenado, ou alguém te condenando porque você errou, faltou, pecou, mas Jesus foi condenado em você, no seu lugar. Ele fez uma troca, em vez de você e eu, nós, o mundo, ser condenado, ele foi condenado no nosso lugar. Lá em João 3 e o verso 16 fala: porque Deus
amou o mundo de tal maneira e que enviou o seu Filho unigênito, para que todo ele crê não pereça sem a vida eterna. Nenhuma condenação significa que toda a condenação que estava sobre nós, o Senhor Jesus levou sobre si, lá no Calvário, na cruz. Então, toda a condenação significa que Jesus levou sobre si essa condenação que pesava em nós, essa dívida, essa separação. Jesus levou sobre nós lá na cruz, lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então nós somos livres, temos essa plena liberdade. Você não pode aceitar o diabo te condenar, porque quem condena o homem na sua situação errada, de pecado ilegal, é o diabo. Ele é o promotor da justiça, ele condena o homem no seu estado ilegal diante do Criador. Mas quando você tem Jesus, você aceitou Jesus, se arrependeu, mudou de vida, agora você está obedecendo a palavra de Deus, essa condenação, ela não pesa sobre você. Então, nenhuma condenação significa que toda condenação que estava sobre nós, o pecado, a ira vindoura, a sentença eterna, morte espiritual, morte física, morte eterna, Jesus levou sobre si. Agora você é livre, tem plena liberdade, querido e querida. Você é livre. Você não pode aceitar agora a sua consciência te condenar, porque Cristo, ele trouxe a graça de Deus para você. Jesus é a graça de Deus. O que é a graça? É um favor não merecido, é um presente de Deus. Deus te deu um presente maravilhoso, a sua salvação. E essa salvação, ela abrange a sua redenção, a sua justificação, a sua regeneração, e você está preparado para ter essa plena comunhão, esse relacionamento com Deus, porque a condenação que pesava sobre você, pesava sobre suas costas, sobre sua vida, Cristo Jesus levou lá na cruz em si. E a palavra de Deus fala aqui em 1 Pedro capítulo 2, e o verso 24 fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele levou sobre o seu corpo, ele levou a sua condenação, o seu pecado, a sua situação ilegal. Você está entendendo? Você agora abraçou pela fé, porque a salvação, a graça, você abraça pela fé. E quando você recebe pela fé, automaticamente você é justificado. A redenção entrou em você e você foi livre, porque a sua dívida foi quitada em Cristo Jesus. Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o homem ou alguém pecava, tinha que escolher um cordeiro, uma ovelha sem defeito, e levar até o sacerdote. E o sacerdote ia fazer expiação, propiação, colher o sangue e apresentar a Deus para reparar a situação daquela pessoa. Então ela se tornava justa ou justificada, perdoada no momento do tempo, Agora Jesus é o sangue eterno. E quando você entregou para Jesus, você agora foi livre, Jesus é o segundo Adão. Jesus é o seu mediador entre você e Deus. Ele que traz você até Deus. E Deus aceitou a plena justiça de Jesus, porque Jesus nunca pecou. Um homem justo, sem pecado, tomou o lugar dos pecadores, somos nós. Hoje eu sou justificado. Eu não aceito nenhuma condenação. Eu não aceito alguém falar que eu não tenho salvação, foi redimido, vou restaurá-lo, porque o perdão é pela graça de Deus. É a graça de Deus que traz isso aí em nosso coração, Aqui fala também, o crente em Jesus não pode permitir que sobre ele haja essa condenação, maldição alguma. Então o crente em Jesus não pode permitir que sobre você haja essa condenação ou maldição, porque agora em Cristo você não pode aceitar uma maldição da lei, você não pode aceitar a maldição do pecado, porque aqui fala aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 2, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Jesus. Jesus
te libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre. Quantos crentes cristãos, filho de Deus, que ainda continua sendo escravo do pecado, continua ainda na carne, continua ainda praticando o pecado, não consegue se libertar. Então ele não recebeu essa graça. Você tem que entender que a graça é mediante a fé. Você receber esse presente. Quando você recebe um presente, tipo assim, um carro, tipo um par de sapato, tipo uma bicicleta, tipo uma casa, você não vai conservar e preservar esse presente. A salvação também é assim. Quando você recebe a salvação, você vai preservar. Como? Sendo obediente, zelando, não deixando contaminar, ferir a sua salvação, evitando as contaminações do mundo. E para você zelar do carro, você vai ter que cuidar dele. Sempre renovar ele, reformar. A salvação da mesma forma, você tem que zelar. Você recebeu o presente, que é Jesus, que é a salvação, mas você deve cuidar da sua salvação, andando nos caminhos do Senhor, andando em santificação, consagrando, evitando as contaminações do mundo, porque muitos recebem esse presente, mas continuam com a vida ilegal, continuam no pecado, continuam mentindo, continua lá fazendo a vontade da carne, o desejo da carne. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do 16 até o 21, ele está descrevendo as obras da carne. E quando você tem essas práticas, você continua, você não está sendo livre, porque aqui fala nenhuma condenação, porque Jesus já anulou, já retirou essa condenação quando ele morreu lá na cruz, foi crucificado, Então o crente não pode permitir sobre ele essa condenação, ele é a maldição. Lá em Gálatas capítulo 3 e o verso 13, Cristo nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo resgatou nós da maldição, porque ele fez maldição no nosso lugar, ele tomou toda a nossa maldição, Ele resgatou você, porque lá em Israel, alguém que era crucificado no madeiro, na cruz, era maldito, Era um malfeitor, aquele de espécie das práticas, criminoso. Então Cristo tomou essa maldição sobre ele. E sobre ele nos resgatou e trouxe vida e trouxe nós até Deus. Por isso que ele é o mediador, é o sumo sacerdote. Então você não pode aceitar essa condição na sua vida. Nenhuma condenação. Não aceita o diabo te condenar. Não aceita as coisas erradas que você praticou no passado te condenar. Em Cristo você agora é purificado, é lavado, você é livre. Eu sinto livre em Cristo. Eu não aceito, O Espírito de Deus não te acusa do seu pecado. O Espírito de Deus, ele sempre, quando você erra, ele vai trazer a consciência que você errou, mas não vai ficar condenando você, apontando você, porque quando você é livre, o Espírito Santo, ele testifica no seu coração que você agora é filho de Deus, você é nova aliança, você é livre dessa condenação. E lá em Romanos 8, verso 16 fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o mesmo Espírito testifica, ele confirma no seu coração que você é filho de Deus. Então você não pode aceitar essa condenação que pesa sobre os seres humanos, porque a condenação é o destino eterno sem Deus, É o inferno, o lago do fogo, a segunda morte. Você não está incluído nisso aí. Você não faz parte disso aí, porque agora você é livre. Quantos estão dentro da igreja, com a consciência pesada? Ele se sente ainda condenado. Ou quando alguém aponta o diabo, não, você tem que tomar posse. Aqui fala nenhuma condenação. Quem está em Cristo, que não anda segundo a carne. Se você não anda segundo a carne, as práticas do pecado, se você não anda nas práticas desse pecado que traz a morte, porque Romanos capítulo 6 e o verso 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando você não anda nas práticas, quando você renuncia o pecado, renuncia às obras da carne, essa condenação não pode pesar, porque Jesus já te livrou, você está livre.
A dívida com Deus que você tinha, Jesus tomou sobre si. Agora você é livre. Você tem a plena liberdade da nova vida, igual o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você é nova criatura. As coisas antigas se passaram. Toma posse dessa palavra. Tudo foi feito por Ele, na cruz. Então lá na cruz, Jesus cancelou a acusação do diabo, cancelou a dívida, cancelou todas as práticas do pecado que você praticou, não importa a gravidade. Agora você é livre, né? O que devemos fazer então? Somente crer e ser grato pelo seu amor. É ser grato, é agradecer pela sua salvação. Tem um que fica se atormentando, né? Fica lá na religião, achando que ser certinho, caridoso, fazer caridade vai ser salvo. Não, religião não salva não, querido. Ser bonzinho não, ser direitinho não. O que salva é o que Jesus fez por você lá na cruz. Ele tomou toda a sua maldição, todo o seu pecado. Agora você é livre. Você tem a plena liberdade. Não importa o que você fez. Nenhuma condenação. Ah, pastor, eu pequei, fiz tal erro. Não, está perdoado. Se você se arrependeu, se humilhou, pediu perdão, o sangue de Jesus já te purificou. E tem muitos que são atormentados pelo diabo, por Satanás, porque ainda não aprendeu a tomar posse dessa salvação, né? Lá em 1 João capítulo 4, verso 9. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então você é livre, porque Deus manifestou seu amor enviando Jesus, enviando a graça, o perdão, a reconciliação, a paz. Então Deus enviou para você um presente grande, que é a paz, a justificação, a libertação. Agora você tem o coração livre, pleno, para morar no céu. Eu sinto isso aí. Eu não aceito a acusação de ninguém nessa terra. Eu, quando eu falho, erro, eu vou aos pés da cruz, que é Cristo, né? Não são nossas obras que nos salvaram ou justificaram. Não é as nossas obras, não é a nossa caridade, ser bonzinho, direitinho, ser religioso, estar na religião. Não. Foi Cristo Jesus que trouxe essa libertação. Então, amado, eu quero que você ponha esse coração, porque Deus quer que você receba essa grande salvação. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela está em você buscar Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 1 fala: e sai por firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Agora você está entendendo o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, vou repetir a leitura, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como você está em Jesus, tem uma aliança, está na videira, não existe condenação. Não tem nada nesse mundo que pode condenar você. E também que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Eu quero que você guarde essa pequena palavra. O que está te condenando? Alguma coisa está te condenando? Não aceita, você agora é livre, lavado, redimido, porque Jesus já te justificou mediante a fé. Toma posse. Se você errou, pecou, prostra-se, humilha, aceita Jesus agora, entrega, confessa, está livre. E não aceita a má condenação, porque Jesus já quitou sua dívida, você é livre. Você agora tem comunhão com Deus em Cristo Jesus. Lembra bem, Jesus é o único Salvador seu. Isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa totalmente perdida. Estou falando sincero, eu não estava hoje aqui pregando se eu não aceitasse Jesus. Eu aceitei Jesus com 20 anos. Estou com 50 anos. Estou aí
caminhando, né? Eu tive uma vida, eu era muito religioso, perdido, mas quando eu conheci essa graça, recebi Jesus, eu recebi a libertação, fui liberto da escravidão, que as cadeias que me prendia. Porque agora eu não tenho nem mais nenhuma condenação, eu sou livre para andar com Jesus. Eu quero que você guarde essa pequena palavra no seu coração. Nenhuma condenação para você em Cristo Jesus. Você é livre, livre para morar no céu, para viver essa vida em liberdade. Amém, querido? Amém, querida? A graça e a paz.